Quando o exame de imagem é importante, quando a gente fala de exame de imagem, assim da forma na qual eu falo aqui nas redes sociais, a pessoa acha que eu sou contra o exame de imagem. Não, não é isso. A gente é contra o exame de imagem mal prescrito. Porque o exame de imagem é muito importante para esses casos que eu vou te listar agora. Vamos lá. Quando o exame de imagem vai ser necessário, não é nem importante, é fundamental. Febre junto com a dor, perda de força progressiva, não estou falando daquela falseadinha na perna, estou falando quando o paciente perde a capacidade de ficar na ponta dos pés. Muitos pacientes que eu já atendi têm essa alteração. Tá? Quando o paciente perde a capacidade de botar o pé para cima, a gente chama isso de drop foot, que é o pé caído. Quando o paciente tem alteração no controle de urina e fezes, isso é extremamente preocupante. É a síndrome da cauda equina, a gente precisa encaminhar o paciente diretamente para o neurologista. Quando o paciente tem dormência, formigamento na região genital, precisa fazer ressonância. Quando o paciente tem um trauma local, uma queda ou algum acidente, não aquele lá de 10 anos atrás, não. É aquele trauma recente, o paciente teve e desenvolveu dor. Aí tem que ir para o hospital, bater raio-x, fazer exame de imagem, porque aí pode ter uma fratura, a gente precisa descartar isso para começar a melhorar. Esses são os principais fatores de bandeira vermelha, os red flags que a gente chama, que a gente precisa encaminhar o paciente para uma investigação mais profunda do quadro. Na maioria dos casos de dor crônica, principalmente, ou seja, aquela dor que passou de 3 meses, o exame de imagem vai mais atrapalhar esse paciente do que ajudar. Porque o paciente ele vai se limitar. Quando ele encontra aquela alteração e dependendo a forma na qual o profissional explicar essa alteração para ele, ele começa a ter alterações comportamentais. O paciente se levanta só numa perna, o paciente se levanta com as mãos na coxa. É muito comum eu pedir para o paciente se agachar aqui, o paciente se agachar com as mãos na coxa, já fazendo cara de dor, achando que não pode curvar a coluna. E quando a gente vai tratar o paciente, a gente precisa levar em consideração esse medo que o paciente tem do movimento para expor gradativamente o paciente ao movimento. Então imagina se eu peço para ele, não, tu tem que agachar, tem que ser assim. O paciente vai me olhar e falar, não, é impossível. Então a gente precisa deitar o paciente, fazer com que ele curva a coluna, muitas vezes sem nem perceber que está curvando, para ele começar a ter uma nova experiência. A gente precisa tratar a pessoa e não pegar o exame de imagem e tratar o que está ali no exame de imagem. Isso é uma forma equivocada, uma forma antiga de tratar pacientes. Tá? Hoje em dia não é mais assim. A gente sabe que dor é multifatorial. Então a gente avalia e trata o indivíduo, não um exame de imagem. Tá bem, pessoal? Então se isso faz sentido para vocês, me mandem aqui um certinho, um like, comenta aqui, por favor, que isso ajuda bastante